2015, esse artigo. Eu acho que eles não me confirmaram, eles me pediram uma contribuição e eu mandei, depois eu acho que a burocracia mudou alguma coisa e eles não me confirmaram e eu não sabia nem que tinha sido publicado, né? Eu sei que Ah, mandei. mas foi. Tem outros também, viu? Ah, é? É, Então eu vou te pedir, já que você tem know-how para essa coisa, faça uma limpagem aí, tá certo? Para ver se pronto, eu que eu sou vou péssimo. selecionar uns aqui Tá e vou... certo. Isso daí você pode colocar para o grupo, que eu, inclusive, talvez vá abordar essa questão hoje aqui. Tudo bem, Ana? Inclusive, até sua tese, professor, tá lá, sua tese de doutorado. Eu Tá sei. tudo lá disponível. Pronto, eu vou ver aquele link. Ana, como é que está você? E aí, essa turma Brasil mostra a sua cara. Cadê a turminha aí? Itana, Paulo, Viviane, Giovana, Amanda, já. E aí, ninguém vai aparecer aí, só eu, Manuela e Ana. Bendito sou entre as mulheres, aqui bem no meio. Agora sim, tudo bem? Como é que está você? Bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Paulo. Tudo em paz? Tudo bem, sim. Bom, já são 11h32, né? Ok, gente. Vamos retomar ou tentar dar um fecho na questão da discricionariedade, que é uma das classificações mais importantes do ato administrativo, que é um tópico do programa. Então, nós estamos falando para situar vocês programaticamente em torno de ato administrativo, que diferencia os atos vinculados e os discricionários. E por que eu estou, na verdade, despendendo alguma energia para tentar verificar isso? É de que, normalmente, nós temos confundido a arbitrariedade com a discricionariedade, né? Então, olha, o ato discricionário não pode ser sindicado, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, não pode ser revisto sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Olha que desculpa boa para você poder fazer o que quer, né? Quer dizer, porque o próprio judiciário ele é revisto pelas instâncias superiores, né? E pelo Tribunal de Justiça, essa edição foi aqui da Bahia, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, não é? E a administração ficaria com essa liberdade. Primeiro, vamos resgatar o conceito de liberdade, né? Eu acho muito importante. Liberdade é algo que você não precisa justificar. Isso, alguma coisa decorre do seu aí livre arbítrio mesmo, não é? Você decide se quer estudar direito, nutrição, belas artes. Você não quer estudar nada, né? É uma questão de você, na verdade, decidir, não é? E às vezes você tem que usar esses argumentos. Olha, você tem a liberdade de fazer ou de não fazer. Eu lembro de uma brincadeira que eu fiz com meu filho pequeno, Marcelo, e ele chegou um dia, pai, não quero mais ir para a escola. Eu disse, não tem problema. Aí tinha a priminha dele, Mariana, eles viviam brigando para ver quem era melhor e quem não era. Eu disse, não tem problema não, eu vou falar com Mariana, quando você quiser ver um filme, ela lhe ensina, lê para você, né? Pronto. Ele aí disse, eu não vou ficar dependendo dela. Eu digo, não tem problema, você não vai para a escola, aí quando alguém precisar ler para você, você pede ajuda. A Mariana disse que vai te ajudar, eu vou ligar para ela e pedir a ela que te ajude a ler as coisas, né? E aí ele se motivou, na verdade, a resolver
estudar, né? Mas, de algum modo, é uma escolha, né? De algum modo, na verdade, uma escolha. Então, eu não posso falar em liberdade na administração pública, por quê? Porque a administração ela ministra para os outros, Alana. Ela, na verdade, o advogado, por exemplo, não pode dizer eu decidi não recorrer. Não, você tem a obrigação, se couber o recurso, de recorrer. Ou você não deve recorrer se o recurso não trouxer nenhuma vantagem. Mas você não tem liberdade de recorrer ou não, de não recorrer. Não é? Você não tem liberdade de praticar determinados atos porque você está ministrando para alguém, vocando, falando para alguém. Não é? Então, eu, por exemplo, não tenho a liberdade de dar essa aula como quero. Claro que existem os limites onde eu pretendo dá-la, mas que podem não estar desenhados previamente, mas que devem sempre conduzir ao debate, à criatividade, ao pensamento e não à memória ou ao arquivo de dados. Não é? Eu não quero arquivo de vocês, eu quero pensamento vivo, eu quero, na verdade, esse tipo de situação. Então, vamos acabar de falar de uma certa margem de liberdade, né? Porque essa margem de liberdade pode ser apenas ignorância. Como, Celso, ignorância, essa margem de liberdade? Bom, eu não sei exatamente se existe alguma coisa muito eficaz para a Covid. Então, em dado momento, alguém chega e diz, olha, toma ninguém tomar não, viu? Ivermectina, cloroquina e azitromicina, não é? Quer dizer, os medicamentos preferenciais do presidente. Né? Mas, vamos lá, em algum momento, quando você já tem, por exemplo, alguns dados, quando a pesquisa cresce, essa, entre aspas, liberdade de prescrever desaparece. O que é que desaparece? Quanto mais a ignorância cessa, menos escolhas, entre aspas, você tem. Porque, na verdade, na origem não há uma escolha, há um processo de identificação, há um processo de busca daquela solução que seja a melhor. Agora, qual é a solução melhor em determinado momento? Só a tecnologia vai resolver isso. Antigamente, as pessoas faziam um exame de sangue e diziam é compatível a filiação de A com B. Né? Hoje já não se aceita o exame hematológico, existe o exame do ácido desoxirribonucleico para quem tem intimidade do DNA. Né? Eu, como não sei bem de que se trata, trato cerimoniosamente, né? Então eu falo de ácido desoxirribonucleico, mas vocês podem falar de DNA, né? De DNA. E hoje, quando você tem o DNA, saiu a possibilidade de um juiz acreditar apenas no exame hematológico. Antes dizia, bom, o juiz tem uma certa margem de liberdade, porque o exame hematológico dizia, olha, pai O, mãe O, o filho tem que ser tipo sanguíneo O. Mas podia ser um outro pai com tipo O, a investigação geralmente é de paternidade, por razões muito óbvias, né? Então, essa, entre aspas, liberdade, ela deixou de existir, porque ela não era uma liberdade real, né? Ela não era uma liberdade real. Né? Falando em DNA, eu não tenho jeito não, viu, gente? Eu gosto de contar piadas. Dizem que um cidadão é parado numa blitz e aí o funcionário do trânsito, o agente do trânsito, diz seus documentos, aquela abordagem clássica.
seus documentos. E ele disse, você sabe de quem eu sou filho? Não, mas sei que você está bêbado o suficiente para não distinguir uma blitz de um exame de DNA. Aqui nós não estamos fazendo exame de DNA, nós estamos numa blitz. Então, o senhor está bêbado que nem está lembrando que isso aqui é uma blitz, né? Então, vá fazer seu exame de DNA em outro lugar. Essa brincadeira de... Vamos ver uma coisa que eu gosto de... poético, de algum modo. O velejador, ele não controla o vento. Ele não sabe se o vento oeste, se o vento sul, se o vento nordeste vai chegar e com que intensidade. Mas ele ajusta a vela para tirar o melhor proveito do vento. E esse ajuste da vela a cada momento, segundo a percepção do vento, é que vai fazer com que ele chegue ao porto em segurança. Imaginem que você dissesse assim, olha, o velejador tem que ajustar a vela a bombordo ou a eastbordo, uma linguagem náutica que não interessa, você poderia dizer, mas ele só pode saber de acordo com o vento, né? Se ele for um veleiro, né? Então, como diria o compositor, eu vou onde o vento levar, cantador só sei cantar, né? E o cantador canta a vida e a morte, canta o amor, deixa-se para lá. Né? Então, o velejador, ao ajustar as velas, ele nos dá um ensinamento do que é a conduta discricionária. Ele pode ajustar a vela de qualquer jeito? Não, ele tem que descobrir qual é a vela, a posição da vela mais adequada para colher o vento na direção de onde ele quer chegar. Então, ele tem uma direção onde ele quer chegar e ele ajusta as velas para conseguir chegar a essa direção. E disso depende o sucesso dele ou a vida dele, não é? Quer dizer, ele pode, na verdade, por não saber manejar a vela, criar uma situação. Em Portugal, se cunhou já na Idade Média a expressão que depois se tornou musicada, navegar é preciso, viver não é preciso, não. Por quê? Porque a astronomia, que era uma propaganda da astronomia, de que, na verdade, pelos astros, e é verdade até hoje, pela posição das estrelas, só que elas hoje são calculadas em computador, você conhecia o destino e a forma de conduzir o navio. Então, navegar é exato, navegar tem exatidão. Já a vida, não, a vida está cheia de tropeços, né? E você só consegue entender o sentido dessa música quando você tira da ideia de navegar é necessário. Não é bem isso. Navegar é exato, que é numa linguagem bem portuguesa, navegar é exato, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, não. Né? Navegar é exato, viver não é exato, não. Né? Então, essa discricionariedade não é, em nenhum momento, autorização para o administrador agir segundo os seus desejos, segundo suas vontades, segundo as suas preferências, segundo o que lhe pareça mais próprio. Daí porque hoje, nos países mais modernos, a União Europeia, por exemplo, ela tem uma Corte Internacional de Justiça, a ICJ, na linguagem mais conhecida, European Court of Justice, e essa corte ela se baseia para a previsão dos fatos muito em dados estatísticos, porque eles garantem, na verdade, alguma coisa. Por exemplo, uma das demandas enfrentadas pela Corte Europeia de Justiça foi a seguinte, só para que vocês vejam que a discricionariedade ela não é mitigada, ela é plena, mas ela envolve medição, ela não envolve escolha, ela envolve um grau de medição segundo eu possa ter.
Então, vamos pensar nesse tipo de situação. Uma das regras que mantém a União Europeia é a proibição de subsídios de produtos que os tornem pouco competitivos na concorrência com outros. Então, se eu, na verdade, pago a alguém ou desconto impostos de alguém, esse alguém vai levar o produto dele, se ele é alemão, vai levar o produto dele para a Itália mais barato, porque ele não paga o imposto, e geraria uma confusão muito grande. Então, a regra oriunda do próprio Tratado de Roma é a de que não é possível a ocorrência de subsídio. E houve uma questão muito interessante entre a França e a Itália pela produção de vinhos. Vejam que a Corte Europeia ela não se destina, ela é uma corte supranacional e não internacional, eu falo disso daqui a pouquinho para vocês não ficarem com essa dúvida. E aí a briga é porque se dizia que os franceses estavam, na verdade, subsidiando o preço do vinho, dando incentivos fiscais aos agricultores, aos vitivinicultores. A palavra é linda, né? Vitivinicultores. O dia que a gente souber falar isso assim de carreirinha, né? Fica maravilhoso, né? Os vitivinicultores, os produtores de vinhos, não é, Regina? Eles recebiam, sim, então eles tinham máquinas compradas com financiamentos longos, e a Itália disse, opa, assim seu vinho, que já é francês, chega aqui com inúmeras vantagens, eu cobro meus tributos. Aí a defesa, o advogado da França, disse o seguinte, olha, eu não estou subsidiando a produção de vinho. A minha política é muito mais ampla. Eu estou fixando o homem ao campo. Eu não tenho condições de fazer com que as pessoas venham para Paris, porque eu perco o sustento delas, eu não tenho emprego para todo mundo, meu trânsito vai ficar mais caótico. Ele disse, não vai ficar caótico, eu quase dizia, vai ficar mais caótico do que o que já é. Então, a minha política de fixação do homem ao campo é de uma distribuição geográfica para dar um conforto e uma subsistência, evitando a migração urbana desordenada, não é? Quer dizer, evitando o crescimento da população urbana, não por opção, mas por contingência, porque não dá para sobreviver no campo, né? Como aconteceu em todo momento com a Revolução Industrial, onde a indústria passou a ser muito mais atraente do que a agricultura manual naquela época, à base de instrumentos bem precários, né? E aí a Corte Europeia de Justiça disse o quê? Ganha quem ou perde quem? Ela disse, olha, eu lhe concedo 1 ano para que você demonstre o resultado dessa prática, para mostrar que, para além do subsídio, isso corresponde a uma efetiva vinculação do homem ao campo. Me mostre seus índices de mobilidade urbana antes e daqui a 1 ano me traga esses índices de mobilidade depois. Então, na verdade, vejam, essa é uma decisão de caráter experimental, né? Para mostrar se, além do valor de subsídio, o mais importante, porque você não podia subsidiar o produto, mas você podia, na verdade, motivar a população a permanecer nesse lugar. E é claro que os mecanismos motivacionais são muito grandes. Por exemplo, você colocar boas escolas próximas, você fazer isso, e a França acabou demonstrando isso. Eu não sei o resultado final, né? Mas eu quero mostrar a lógica imanente a uma Corte Europeia de Justiça, que é responsável em boa parte, pela unidade da Europa. Aí vocês diriam, Celso, não é porque você é da área do direito que quer achar, não é uma base econômica? Olha, existe uma base econômica, mas o modelo jurídico é muito bem estruturado, é um modelo muito bem estruturado.
Por quê, gente? Porque, na verdade, nos tribunais internacionais, diferente do que ocorre nesse tribunal supranacional, as decisões, por exemplo, hipoteticamente, tomadas para o Mercosul são avisadas para a Argentina cumprir, para o Brasil realizar e daí por diante, né? As decisões da Corte Europeia de Justiça já valem imediatamente. Já valem imediatamente. Elas já afetam, já criam direitos imediatamente. Por exemplo, um dos casos que eu gosto de mencionar era a briga, dessa vez, entre a Alemanha e a Inglaterra. Né? E a briga era por quê? Porque os produtores alemães de artefatos eróticos, bonecas infláveis e outro tipo de coisa, queriam exportá-las para a Inglaterra. E o artigo 99 do Tratado de Roma garantia a livre movimentação de bens, pessoas e capitais. Mas o parágrafo único, não precisa saber esses artigos, não, nem eu sei, por acaso eu sei, por mero acaso, né? Embora eu não jogue no bicho, mas não sei nem, não deve ter esse número no jogo do bicho, né? E, aliás, quem puder assistir a um seriado chamado Doutor Castor é bem interessante, né? Para mostrar que o jogo do bicho não é tão inocente quanto se imaginava. Mas então a Corte Europeia, o que entra nessa história das bonecas infláveis? Os advogados da Alemanha sustentaram e a Inglaterra aí disse, olha, eu estou ressalvada, é livre a movimentação de bens, pessoas e capitais, salvo razões que digam respeito à moral e aos bons costumes e de relevante e intransponível interesse da nação. Ela disse, eu vou invocar a cláusula da ressalva da moral e dos bons costumes. Nós temos uma cultura protestante, calvinista, extremamente moral, nós proibimos a prostituição, nós, na verdade, temos regras muito rígidas. Isso, evidentemente, está superado. Tínhamos. Né? Então, a Inglaterra disse, eu não posso tolerar que um produto dessa natureza, um artefato erótico, possa chegar e ser comercializado no meu país. Bom, aí os advogados da Alemanha pediram para fazer uma demonstração que a corte autorizou e eles inflaram uma boneca. E lá tinha escrito Made in England. Ou seja, aquela boneca foi feita na Inglaterra e não podia ser vendida lá, mas podia ser exportada. E o que a corte disse? Disse, não, está recusada a exceção, vale a regra. Você tem que permitir, sim. E, imediatamente, expediu a guia do laissez-passer. Deixa passar, deixa seguir, e aquilo era uma espécie de um alvará de livre trânsito um alvará de livre trânsito para aquela mercadoria. Em outro país, você teria que negociar entre chefes de Estado, entre uma série de situações, e lá não. Lá a decisão era cumprida e a empresa alemã já saía lá com sua mercadoria liberada, né? E passa um telefonema, olha, eu estou lhe mandando agora, pode embarcar no trem e pronto, e vamos chegar lá. Tá? Então, essa era, na verdade, a diferença entre uma corte supranacional e uma internacional. Né? Então, gente, a questão voltando ao nosso tema, quer dizer, é preciso que nós pensemos que nem sempre a solução jurídica ela está atenta à interpretação da lei. Ela precisa conviver com os fatos, ela precisa conviver, evidentemente, com os fatos. Ela precisa de um substrato, de uma matéria-prima, que é a factualidade, que pode fazer com que uma lei seja constitucional numa época e inconstitucional na outra, sendo a mesma a lei e a mesma a Constituição. Eu sei que isso, na verdade, pode parecer
duvidoso para vocês. Como é que a lei é a mesma, a Constituição é a mesma, e alguém errou em algum momento? Ou quando disseram que era constitucional, ou quando era inconstitucional. E se eu disser que ninguém errou em nenhum desses momentos? Ou seja, não demonstre. Tudo que eu fizer aqui, eu quero que vocês me peçam demonstração. Eu não sou pastor eclesial de igrejas, né? Para pregar dogmas aqui. Tudo que eu tentar demonstrar, e o que eu estou dizendo? Que uma mesma lei pode ser constitucional numa determinada época e se tornar inconstitucional em determinada outra época. Isso aconteceu na Áustria. Quando? Quando, na verdade, havia uma lei que dizia que as viúvas perceberiam, quando mortos, evidentemente, seus maridos, a partir da morte do marido, uma pensão equivalente a X% do que ganhassem seus maridos em vida. E aí vinha a contrapartida. Igual direito têm os maridos, se, todavia, demonstrarem que dependiam em vida das suas mulheres. A cláusula da dependência era dispensada das mulheres, mas exigida dos homens. E a Corte, o que fez? A Suprema Corte disse o seguinte: olha, manda verificar qual é o nível de mulheres empregadas na época em que essa lei foi feita, 1910, alguma coisa assim. E se chegou à conclusão de que era desprezível, né? O que o pessoal da matemática costuma chamar um DX, né? Alguma coisa bem significante, né? Um número estatisticamente irrelevante. Mas agora, em 1966, se não me engano, as mulheres já ocupam 40% do mercado de trabalho. E o que a Corte disse? Bom, a lei era constitucional na origem, porque ela se baseava numa premissa factualmente comprovada, o de que as mulheres não ocupavam o mercado de trabalho. Portanto, ela trabalhava com a presunção de que a regra é essa, e a regra se presume, e que a exceção seria a mulher trabalhar. Não se poderia trabalhar com a exceção. Mas já agora, eles disseram, essa lei está a caminho para a inconstitucionalidade. E eu concedo ao legislador o prazo de 1 ano, ou para dispensar de ambos a exigência, ou para exigir dos dois essa exigência. Então, uma lei que era considerada constitucional se torna inconstitucional em determinados momentos. Gente, está claro isso aí, ou dá para entender essa lógica, porque eu sei que eu estou mexendo muito com a cabecinha de vocês, que na verdade, de pensar dentro da caixa, né? E eu estou buscando pensar fora da caixa, né? Eu estou pensando seriamente em verificar. Parece-me que temos aqui uma mensagem. A mutação constitucional altera-se o significado do texto. Deixe-me ver aqui. Acho que eu não estou conseguindo abrir. Me deem um segundinho só e eu vou tentar aqui chegar. Eu estou vendo aqui a mutação de Manuela. Manuela põe o seguinte: podemos falar também sobre mutação constitucional, altera o significado do texto da lei, sem contudo afetar-lhe a letra da lei em si, adaptação conforme a nova realidade na qual a Constituição está inserida. Em outras palavras, a disposição da lei permanece a mesma e modifica-se a interpretação que se dará a ela. Perfeito, Manuela. A mutação constitucional ela é, digamos, uma releitura da Constituição segundo os dias atuais, né? Segundo os dias atuais. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, isso foi um assunto levantado na aula passada, disse que é inconstitucional a legítima defesa da honra. Pronto, ponto. Ou seja, num país que cria o feminicídio, não faz sentido, na verdade,
se defender supostamente a honra num conceito medieval, né, de que, olha, meu amigo, se sua mulher ou se o seu marido tem um parceiro, decida se convém viver com ele ou se não convém. Agora, por favor, não mate, não precisa, na verdade, matar para isso. Resolva esse problema, né? Resolva essa questão com a solução. Então, a legítima defesa da honra é uma releitura do direito à vida a partir de uma nova interpretação. Ninguém nunca, na verdade, pensou em considerá-la inconstitucional. E nós tivemos vários casos famosos de legítima defesa da honra, e o Supremo hoje diz, mas como? Isso remonta ao colonialismo, isso remonta a uma série de situações, etc. Para vocês terem uma ideia, até há pouco tempo, o adultério era crime previsto no Código Penal. Já imaginaram? Quer dizer, agora, eu não conheci ninguém preso por adultério, até porque, na concepção machista da sociedade, é muito difícil o homem, ou se não impossível, o homem, na verdade, processar a sua mulher por adultério, porque, na verdade, a prisão da mulher significaria alguma coisa de que ele integra a Irmandade de São Cornélio, né? Alguma coisa assim, né? E não me leiam nas entrelinhas, viu? É perigoso. Então, era uma norma que perdeu a sua vitalidade, não é? Que perdeu qualquer sentido dentro dessa situação, não é? E a pauta de costumes vai se refletir na leitura da própria norma legal e da norma constitucional. Então, não vamos imaginar que você interpreta a norma. Você interpreta os comportamentos à luz e sob a lupa da norma. Quer dizer, a norma é uma lupa, é uma lente que lhe permite enxergar a conduta, não é? Porque, na verdade, a conduta faz até mudar as coisas mais sagradas, como, por exemplo, uma oração que era tradicional e antes da pílula, dizem que as meninas diziam assim, ó Maria, vós que concebeste sem pecado, dai-me a graça de pecar sem conceber. Né? É alguma coisa desse tipo. Né? Ó Maria, vós que concebeste sem pecado, dai-me a graça de pecar sem conceber. Então, como a pílula resgatou a possibilidade de, entre aspas, pecar sem conceber, isso, na verdade, restaurou uma pauta de costumes que nunca foi, na verdade, a pauta moral era uma pauta de mores, moral de mores, costumes, né? Moral de mores. E tanto não era alguma coisa ética, que é, digamos, a medida do valor da moral, olha a distinção entre moral e ética, não é? Porque, vejam o seguinte, você não pode ter uma moral pela metade. E, ao mesmo tempo que se exigia das mulheres que fossem virgens, se queria dos homens que frequentassem as prostitutas, que, na verdade, se valessem das prostitutas. Né? Essa frase ficou famosa num vice-presidente da República, José de Alencar, que era um mega empresário, mas absolutamente ignorante, já falecido, mas isso não o tornou, talvez, no reino de Deus ele tenha se tornado inteligente, mas no reino da terra ele era. E aí ele disse, as mulheres devem casar virgens. E a repórter perguntou de si, os homens? Não, os homens têm que ter experiência. Sim, então onde é que os homens adquirem essa experiência se as mulheres forem virgens? Ele disse, bom, aí vão para a casa de prostituição. Quer dizer, vejam que a lógica era tão irrespondível ou irresponsável, né? Que provoca um verdadeiro humor.
Então, voltando ao nosso tema da discricionariedade, a gente faz muitas viagens propositadamente, mas a gente termina ajustando a vela ao vento, né? Ajustando a vela ao vento, né? Ajustar a vela ao vento é um dever de um marinheiro perspicaz. E o administrador perspicaz, ele só faz isso, ajustar a vela ao vento. E por mais... qual é o instrumento maravilhoso que eu estou passando para vocês? Nunca achem que o administrador pode porque pode. Todo poder que se justifica em si mesmo é de alto interesse para a psicologia, para o narcisismo, mas, do ponto de vista jurídico, é uma excrescência. Não é? Na verdade, alguma coisa absolutamente... Todo poder só se legitima a partir do cumprimento de um dever. Todo poder só se legitima a partir de um cumprimento de um dever. Eu tive a oportunidade de aprender isso meio a duras penas, quando, às vezes, em assuntos bem casuais, eu acho que eu já tinha vontade de estudar direito administrativo. Eu fui dar a minha primeira aula, hein? Eu comecei na aula de direito civil, não tinha outra porta de entrada, eu digo, eu quero entrar na universidade de qualquer jeito. E aí fui dar. E a minha turma tinha um monte de gente. E as salas não eram, e eu notei que tínhamos o quê? 70, naquele tempo não tinha limite, 80 alunos. E eu descobri que tinha uma outra sala que o professor só tinha uns 10 gatos pingados, uns 12 alunos, e era uma sala bem mais ampla, e, portanto, ele poderia fazer uma troca. Quem disse? Eu fui propor a esse professor uma troca, porque ele ficaria bem confortável numa sala menor e eu também ficaria mais adequado numa sala maior. E ele me respondeu, se eu sempre dei aula aqui, meu filho, porque essa sala, você vê o nome que tem? Aí, sim, professor, pois é, essa é a sala que tem o nome de meu pai. E eu vou sempre dar aula aqui, não interessa quantos alunos tem. Eu, rebelde, como são os jovens e devem ser os jovens, jovem que não é rebelde fica estacionado, né? E eu fui ao diretor. O diretor disse, olha, Celso, não se metam nessa história. Fui eu quem designou a sala dele e eu não vou ofender a memória do pai dele. Eu digo, olha, não está em jogo esse tipo de coisa, não. E tal. Aí eu fiz um requerimento. Você gosta de criar caso, né, rapaz? Eu pedi, dizendo e tal. E aí o diretor indeferiu com muita ironia, com muita coisa, dizendo que era um ato discricionário dele. Isso me fez aprender os limites da discricionariedade já naquela época, né? Eu estou falando de 1970 ou 1980, e quando vocês nem nascidos eram, né? E aí eu mostrei que a conveniência, a oportunidade, que era uma pedra de toque da discricionariedade, era para o serviço, e não para o que o diretor julgasse conveniente ou oportuno. E aí fiz um recurso para a congregação. Nesse recurso, deixa para lá e tal, me deram outra sala, não a do professor, que continuou, e eu, como já tinha uma sala mais adequada, fiquei contente, digo, olha, pelo menos agora nós temos uma sala. Então, vejam, eu estou falando de um aspecto bem corriqueiro, onde a maioria das pessoas ainda pensa que o diretor pode dar qualquer sala a qualquer aluno. Né? Qualquer sala, eu vou tentar tomar um cafezinho. Vocês aceitam? E eu agora aprendi técnicas novas. Estou com uma garrafa térmica de café diferente, ela é amarelinha, tá? E a garrafa térmica de água, ela é prateadazinha, né? Então, agora eu vou colocar... Tempos de pandemia, a gente tem que se preservar, né? Pronto, tá feito. Olha aqui, vocês vejam que eu sou
alguém muito prático, ó, a diferença, não confundo uma com outra, tá bom? Então, eu vou tomar aqui o meu cafezinho, lembrando a vocês de que, olha, uma coisa que eu vou pedir que vocês anotem num caderno, só para vocês pensarem, para martelar a cabeça de vocês. O papel da lei é discriminar. Caramba, Celso, o papel da lei é discriminar? Sim, toda lei é discriminatória. Toda lei é discriminatória. Quando ela diz que só médicos prescrevem receitas, só engenheiros constroem pontes, só advogados fazem defesa, ela está discriminando os que não são médicos, os que não são engenheiros, os que não são advogados. Não é só juízes dão sentença e daí por diante, ou, no limite até extremo, só compra carro importado quem tem muito dinheiro, não é? E daí por diante. Em cada situação da lei, vocês vão encontrar sempre uma discriminação. E eu já perguntei, por exemplo, vocês conseguem ver uma norma que não discrimine? E aí as pessoas me disseram assim, olha, todos são iguais perante a lei, o que está na Constituição não pode ser uma norma discriminatória. Acontece que a norma ela tem que ser interpretada. Na dicção, aparentemente ela não é discriminatória. Mas se todos são iguais perante a lei, como se justificar o direito de herança? Para que alguns nasçam ricos e outros nasçam pobres, né? Se todos são iguais perante a lei, como justificar que para dirigir um carro você tem que ter 18 anos? Mas se todos são iguais, quem quer dirigir um carro pode dirigir. Se todos são iguais perante a lei, por que o estrangeiro não tem direito à escola pública aqui no Brasil se este não for naturalizado? Se todos são iguais perante a lei, por que para ser presidente da República precisa ter 35 anos? Né? Em suma, o desafio que eu faço a vocês é saber se há alguma norma que não seja discriminatória. Se vocês conseguem identificar uma norma sequer que não seja discriminatória. O discrimen vem em toda norma, é da essência, até porque você não pode criar uma lei para dizer o sol nasce às 5 da manhã ou alguma coisa assim e se põe às 18 horas, na hora do Ângelus, né? Porque esses fatos já vão ocorrer independentemente da situação. Quando eu crio a lei pare no sinal vermelho, é para permitir que outros passem no sinal vermelho. Então, eu estou discriminando situações. E aí o problema cresce, gente. O problema cresce, Pedro. O problema cresce, Manuela, porque quais são os limites da discriminação? Onde é que está a base da discriminação? Eu preciso encontrar um critério sustentável para operar essa discriminação. Se esse critério não for sustentável, essa é uma discriminação indevida. Se o critério, todavia, for sustentável, essa é uma discriminação possível. Eu adoro esses testes que eu ouço falar, e nunca vi, obviamente, de fabricantes de carro, que eles dizem que atiçam seus carros contra paredes de aço para ver como eles destroem as coisas. Então, eu, às vezes, atiço determinados raciocínios a situações limites e pergunto, em alguma situação é possível a discriminação epidérmica por motivo de cor? De modo geral, todos nós responderemos que não. Mas imagine a seguinte hipótese. Que haja uma doença contagiosa que não afete a população negra e que afeta, sobretudo, as pessoas brancas. Não é razoável que eu diga que eu quero recrutar profissionais de saúde negros porque eles estão menos expostos à doença do que ou não estão expostos à doença
porque, na verdade, esse risco... Quer dizer, vejam nessa situação um edital que abrisse uma seleção para profissionais negros, na medida em que a epiderme pudesse torná-los menos expostos a determinadas doenças. Seria uma discriminação possível, né? Seria uma discriminação possível. Não é? Então, a discriminação de sexo é possível? Também. Eu me submeto a esses testes, porque, olha, eu sou, nesse sentido, adepto de um cidadão chamado Karl Popper. Popper virou e disse o seguinte, disse que um fato é tão cientificamente comprovado quando, primeiro, ele possa, em tese, ser negado, e, segundo, ele não consiga ser negado. Então, ele tinha lá as birras dele com Freud e dizia que os fatos descritos por Freud não eram científicos, porque quando ele dizia que os sonhos eram a expressão dos desejos, e você perguntava o que era um pesadelo, ele dizia o desejo não reconhecido. Ele disse, bom, assim vai ficar a vida inteira, você vai encontrar uma estratégia salvacionista em qualquer momento. Então, eu posso negar em tese de que é possível discriminar? Posso. Mas vamos ver nesses testes, digamos, delicados. A discriminação em função de sexo é odiosa, na maioria das situações. Vocês conseguem admitir alguma discriminação por sexo? Alguém que possa ser discriminado em razão do sexo? Alguém quer pensar nisso aí? Alguma situação em que alguém possa ser discriminado em razão do sexo? Vejam, eu nunca vi nenhum homem reclamar pelos editais do Presídio Feminino de Salvador, que recrutam agentes de revista, agentes de segurança do sexo feminino. Por quê? Porque as mulheres se sentem mais confortáveis em serem abordadas por mulheres. Não é? Então, na verdade, não faz muito sentido você colocar homens para fazer revista íntima em mulheres. Daí porque a população trabalhadora nos presídios femininos, ela, na verdade, é uma exigência de uma expectativa. Ela tende a uma razoabilidade. Eu estou mexendo já com uma outra variante para identificar o que é a legitimidade. Puxa vida, sou eu que tenho essa sensação de que o tempo corre, ou como diriam os latinos, tempus fugit. Quer dizer, eu às vezes quero falar de alguma coisa e o relógio já começa a apontar, o meu aqui está marcando 12h19, né? Há 10 minutos do término da aula, e eu estava pensando que eu estava começando, mas é porque eu gosto tanto de estar com vocês, né? Só estou sentindo falta do rosto de vocês, né? A gente tem aqui algumas pessoas, Valesca, Alana e Manuela, Pedro, Regina, não é? Outros estão com a imagem. Eu respeito a timidez das pessoas, mas se puderem, os que queiram colaborar interferindo ou perguntando, fiquem à vontade. Então, eu quero dizer que mesmo a discriminação ela precisa ser razoável. E o que é, na verdade, a razoabilidade? A razoabilidade é a correspondência com a expectativa. O que é provável é razoável. Pode até nem ser bom, mas é o que nós esperamos que aconteça. É o que nós, por exemplo, se eu disser, vamos trabalhar com a progressão simples, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, qual é o próximo número? 20. E o próximo?
22, e o próximo, 24. Então, essa progressão me faz tornar razoável que, se eu já disse 24 na sequência que eu vou mantendo, eu diga 26. Então, quando eu mantenho essa razoabilidade, que é uma espécie de minha, que é uma modalidade da minha expectativa, eu digo que a discriminação é adequada, porque ela é uma discriminação razoável, porque ela está dentro do que se espera, não? Ela está dentro do que se espera. Por exemplo, há dados, vale a pena um dia, quando a pandemia passar, vocês visitarem o memorial da faculdade, vocês vão encontrar coisas bastante interessantes. A moral da época, eu volto a dizer, não se assustem com a palavra moral, porque ela só vem de mores, de costumes, né? Ela não quer dizer absolutamente além de uma prática costumeira. Mas a moral da época recomendava fortemente de que as mulheres não fizessem peças de teatro. E havia, desde o início do século passado, 1905, alguma coisa, grupos de teatro na Faculdade de Direito. É interessante como tínhamos grupos de teatro. E sabe o que acontecia? Os homens faziam papel de mulher. Já que as mulheres não podiam se apresentar em público, nós tínhamos homens que, na verdade, vejam, alguma coisa que hoje você poderia achar estranho era, digamos, o papel. Mas eu pergunto a vocês, é razoável a discriminação de alguém que peça mulheres para papéis femininos e homens para papéis masculinos? Não, não. Pelo menos a dinâmica está dentro da nossa expectativa. Tem um cara que é fantástico, que a gente não estuda mais, Santiago Dantas, em 1900, alguma coisa, ele escreveu, portanto, há 120 anos, ele disse o seguinte: se um grande escritor publicar uma obra socialmente relevante, ele pode, na verdade, ganhar um prêmio do Estado. Ele pode ganhar um grande valor do Estado, porque isso é bastante razoável. Essa é uma discriminação aceitável, essa é uma discriminação possível. Mas, se por esse valor ele for desobrigado de pagar imposto de renda, aí não. Aí é um abuso discriminatório. É um abuso discriminatório, porque se ele teve a renda, ela é uma renda tão legítima e tão boa, e como quaisquer outras que, na verdade, até porque se dizia, eu tributo, inclusive, a renda ilícita, né? Quer dizer, essa questão da tributabilidade da renda ilícita vem de Vespasiano, né? Em Roma, onde o filho dele, Tito Vespasiano, questionou porque Vespasiano cobrava impostos dos banheiros públicos. E dizia, mas os banheiros têm um cheiro tão ruim, etc. E ele diz, tributos non olet, os tributos não têm cheiro. Então, essa expressão ficou para dizer, olha, você ganhou dinheiro no jogo do bicho, paga imposto sim. Se você quiser declarar, nós recebemos, né? Houve um episódio, levado a sério, de que a Receita Federal disse, olha, o dinheiro que se encontrou no apartamento de Gedel, estou falando de uma coisa que é pública, né? Tem que ser tributado. Tem que tirar primeiro uma parte, isso aí é renda, é receita encontrada, e eu vou tributar. Então, um dos marcos para que nós possamos salvar a discricionariedade não está em dizer é proibida qualquer discriminação, mas é abusiva a discriminação. Vejam, a discriminação legítima é desejável, né? A discriminação legítima ela é absolutamente desejável. Vocês estão aqui graças a uma discriminação. Para entrar na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, nós sabemos, sem nenhum demérito para as outras escolas, que é um trabalho mais árduo, mais difícil, de acesso menos fácil, né? Mas é uma discriminação absolutamente aceitável, né?
eu queria saber se vocês têm alguma questionamento, alguma coisa dessa natureza. Manuela, de novo, pergunta: deverá existir razoabilidade na interpretação das leis ou na sua aplicabilidade? Veja, Manuela, a interpretação só é real quando ela se destina à aplicação. Quer dizer, esses momentos, porque a interpretação dela no texto, eu costumo dizer, é uma frase de efeito: texto sem contexto é pretexto. Então, quando você busca o momento da aplicação, é que você vai interpretar, porque você pode dizer em cada momento: aqui se aplica essa lei, aqui não se aplica, porque aqui a situação é diferente, aqui, na verdade, não se tem. O Supremo Tribunal Federal, embora não tivesse quebrado a regra de que ninguém pode alegar ignorância da lei, absolveu de uma acusação criminal um cidadão que pichou o asfalto com o nome de um candidato. Disse: olha, esse homem pobre, sem ter o que comer, recebe um dinheiro para fazer uma pichação no asfalto, eu admito a ignorância da ilicitude. Vejam que isso é um rompimento de um dogma, mas no caso concreto me pareceu a solução mais adequada. Você mandar para a cadeia ou punir ou tornar um réu alguém que, na verdade, pichou um asfalto por extrema necessidade, ou presumida necessidade, né? É uma coisa minimamente inaceitável, né? Minimamente inaceitável, né? Aí, professor, eu acho que nesse ponto entra aquela questão da não rigidez das leis, né? Para a gente não ficar sempre pautando tudo no que a lei está escrita, na legalidade estrita, né? Está escrito assim, então a gente tem que aplicar dessa forma. Até porque, assim, agora adentrando no âmbito da administração pública, né? Muitas vezes os administradores, servidores, agentes, está lá a lei, eles vão e fazem outra coisa completamente diferente, de forma errônea, né? Assim, né? Mas às vezes você tem, Manuela está trazendo um exemplo muito interessante, em que você tem que moldar a lei aos fatos, e não os fatos à lei. Você não consegue, é a história da vela e do vento. A vela é que tem que se ajustar ao vento, e não o vento se ajustar à vela, né? Olha, sua vela está posicionada de tal forma e eu, que sou o vento, vou me ajustar. Não é, como a vida, que, na verdade, não se adapta às leis, mas as leis se adaptam à vida. Então, a interpretação ela é enriquecida diante do fato concreto, diante da concretitude. Daí porque foram se criando princípios. Por exemplo, o princípio da insignificância em matéria penal. O que significa? Não estou mandando ninguém levar caneta Bic da repartição, não. Pelo amor de Deus, não estou mandando. Mas ninguém vai ser processado por apropriação indébita, né? Porque vai socorrer o princípio da insignificância, né? Quer dizer, não faz sentido você processar criminalmente quem levou uma caneta Bic dentro dessa coisa. Então, quando você se encontra diante dos fatos, você vê que, na verdade, a interpretação é outra, né? Quer dizer, não há mais aquele preconceito romano em claris cessa-te interpretatio. A interpretação cessa diante da clareza. Regina, quer falar alguma coisa? Estou vendo aí que você está quietinha, não quer falar nada? Não, está tranquilo, professor. Está tranquila? E qual é a sua percepção dessa aula meio bagunçada? Achei interessante que a gente teve a oportunidade de discutir um pouco também, pensar sobre outros ângulos. Exato, Regina, é essa mesmo a proposta. Tem alguém aí que está tão caladinho? importante, gente, porque vocês devem estar no quinto semestre, né? Sexto, não sei.
Mas eu queria que, quando eu tivesse, né, voltasse ao passado, ao meu quinto semestre, que tivesse algum professor que me introduzisse, né, ao direito assim, de uma forma mais ampla. Que aí chega agora, na época da gente fazer o TCC, a gente está aqui, batendo cabeça, né? Fica querendo só, né, É, falar na isso, caixinha. Manuela, a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar que a vida não cumpre os caprichos de Kelsen, né? A vida não está aí para homenagear a Kelsen, né? Então a vida é alguma coisa vivente. Eu vou provocar alguém que não está na tela aqui, né? Viviane Reis, quer falar alguma coisa? Está com o microfone, inclusive, fechado. O Guilhermo. O Maria Eduarda. Hoje não, professor. Hoje eu só estou ouvindo. Mas Viviane. a próxima aula eu vou dar uma estudada para tirar muitas dúvidas aqui com o senhor, viu? Se prepare. Eu adoro dúvidas, Viviane, mesmo as que eu não possa responder, né? Duvido. Olha aí. Estamos ouvindo aqui. Oi. Diga, Guilherme. Alguma questão? Viu, Viviane? Vai ter sim. Eu vou adorar dúvidas que eu não saiba responder, porque, na verdade, se você diz que sabe tudo, é porque você não sabe nada, né? Entendeu, Viviane? É uma coisa assim. Eu me lembro uma vez que um vereador me disse: meu filho, eu não sei porque meu professor de Direito Constitucional mandou ir para a Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Ele disse: quando eu cheguei aqui, eu tinha uma dúvida se uma lei era constitucional ou inconstitucional. Hoje eu bato o olho e já sei se é constitucional ou inconstitucional. Eu até hoje não cheguei a esse nível de sapiência, né? De olhar assim e dizer: essa lei, sem dúvida nenhuma, é constitucional ou inconstitucional. Mas, Viviane, traga sempre suas dúvidas. Eu quero isso aí. E você, Guilherme? Não tem? Professor, Por enquanto, nenhuma dúvida não, professor. Não, Obrigado. tá tudo bem, nem discorda de um monte de coisa, porque eu estou fazendo uma bagunça mental, né? Eu adoro a palavra brainstorm, tempestade cerebral, né? Para que a gente possa trabalhar. Vou recomendar a vocês que leiam o artigo que eu reli, Manuela. Está bom, eu mantenho tudo aquilo que eu disse sobre a questão do público, do estatal e do privado. Não é um texto grande, é um texto pequeno, para que a Super gente didático também, né? Hein? Você fala de uma maneira fácil. O senhor aborda esse tema de uma maneira super fácil. Eu tento, na verdade, usar uma linguagem fácil de ser compreendida, porque eu entendo que, por exemplo, tem muita gente que, para parecer profundo, fica obscuro, né? Então, tem gente que disfarça uma falsa profundidade com uma obscuridade, né? Com um grau de obscuridade muito grande. Eu entendo, eu gosto muito do raciocínio, mas acho que as coisas podem ser simplificadas, né? A gente não pode, na verdade, usar um jargão artificialmente complicado, né? A pretexto de querer parecer muito profundo, né? Então, nós discutimos um tema que é fascinante do meu modo de ver, o público privado e o estatal, porque normalmente a gente confunde todo esse tipo de coisa. Só para provocar vocês, o artigo 223, é um dos poucos que eu decoro, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho pavor disso, né? Quando eu tive um professor, eu acho que essa coisa me traumatizou, porque quando eu tive um professor, lembrando a vocês que eu estou lendo um livro maravilhoso, The Cost of Rights, o custo dos direitos, né? Um texto que infelizmente ainda não está traduzido entre nós, mas é uma relação entre por que as liberdades dependem de tributos, né? Por que as liberdades dependem de tributos, né? Então, só como sugestão. Bom, gente, eu já vou concluir. Eu sei que vocês já estão ávidos por minha ausência,
né? É aquela história, e eu não quero torturá-los, porque me disseram que tortura é crime inafiançável. Mas sabem por que eu Professor? fiquei com... Oi? Antes do senhor concluir, é que eu não peguei o texto que o senhor indicou para leitura. Já está no WhatsApp, Manuela? Não, ainda não. Eu botei esse do público privado estatal, Sim, coloquei ontem de noite o Ah, artigo. já está no coisa, tá certo. Eu já não, está, nem, eu não Matheus. dei uma olhada no Você grupo. quer que eu reenvie, Matheus, no WhatsApp? Eu Não, é porque eu não reenvio. dei uma olhada no grupo, aí eu não vi, Olhar entendeu? como é que vai Mas vou olhar. procurar. Eu acho que eu consigo mandar aqui, peraí. Se vocês tiverem... Obrigado, viu, gente? Manuela aqui é um presente para a gente, viu? Ela descobriu esse artigo que nem eu sabia que estava publicado na revista da Universidade Federal do Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, né? Que disputa com São Paulo a primazia de primeira e segunda faculdades. Quer dizer, São Paulo disse que é a primeira, Recife disse, foram criadas juntas, e acho que a de São Paulo foi instalada alguns dias antes, né? Então, a Faculdade de Direito do Recife, é onde eu fiz o meu doutorado, né? É um lugar que eu gosto muito, né? E tá aí um texto para vocês pensarem, né? Gente, o mais importante é que vocês abram a mente para criar. Mais importante do que armazenar conhecimentos é criar conhecimentos. Não se preocupem com rigorismo de avaliação. Eu só quero ouvir, pode ser até que seja uma opinião sobre o curso, pode ser alguma coisa que, na verdade, liberte vocês das algemas que turvam o conhecimento, o medo da prova, o medo da nota, o medo de outro tipo de situação, não é? Eu acho que isso é muito importante. Olha que chique, a minha caneca está com o meu retrato. Gente, eu estou assim super produzido para essa aula, tá? Até com É propaganda, né, professor? Fazendo propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Hoje não tem patrocinador para essa aula, né? Nas outras vezes eu tentei, na verdade, mas hoje ninguém quer patrocinar essa aula, né? Além de vocês que me honram sempre com esse patrocínio, com essa presença que anima, me distrai, sinceramente. Quer dizer, não me condenem a não dar aulas. Eu adoro essa vivência, eu amo estar aqui com vocês, eu vibro, eu espero esse momento, né, de ter essa interação com vocês. E é interessante, muita gente se queixa de que esse formato é muito ruim, etc. Eu, sinceramente, estou bem adaptado a ele, né? Eu estou, na verdade, sentindo que a gente tem a facilidade de não se deslocar, de não perder tempo, de aula é 11h30, eu posso chegar 11h28, 11h30. Se, por exemplo, eu que moro perto da faculdade, uma aula 11h30, 11 horas eu teria que estar saindo, eu que moro perto, né? E aqui não, aqui eu posso, na verdade, tem cafezinho, tem água, tem outro tipo de coisas. Claro que a presença, o calor humano é sempre muito importante dentro dessa situação. Então, vejam esse textozinho que eu passei, é um texto curto, mas bem objetivo, sobre essa distinção. Eu ia dizendo que o artigo 223 da Constituição me deixou intrigado. Tem vários artigos dela que me deixam intrigado. Uma vez eu tive uma briga com o livreiro lá da faculdade, Jorge, porque eu devolvia a Constituição. Eu digo, Jorge, essa Constituição está com defeito. Ah, não, professor, nós temos aqui todas elas, ninguém nunca se queixou. Eu digo, Jorge, vamos abrir aqui no artigo que diz o seguinte, que as empresas públicas serão organizadas, e aí está aqui, ó, com personalidade de direito privado. Que diabo? Não é empresa pública? Como é que tem personalidade de direito privado?
E aí eu tive que me convencer de que o problema não era de Jorge, coitado, era do legislador constituinte, né, que fica na corda bamba, né, o bêbado e o equilibrista. Né? E aí eu descobri, por exemplo, que o artigo 223 diz o seguinte, que lei complementar, lei que será regulamentada a intercomplementariedade entre o sistema de radiodifusão público, privado e estatal. A intercomplementariedade entre o sistema de radiodifusão público, privado e estatal. Quer dizer, ele já percebia, só não sabia o que era, né? Quer dizer, viu o galo cantar e não sabe onde, né? Quer dizer, é de uma ignorância, aliás, eu acho uma temeridade você entregar leis aos deputados para fazerem, né? Porque eles criam uma série de coisas. Gente minha, meus queridos estudantes, chegou a hora de a gente dizer até segunda. Eu vou ver se incluo algumas aulas assíncronas. É uma palavrinha bonita que eu aprendi nesse semestre, né? Se eu não aprender qualquer outra coisa, eu aprendi a falar síncronas e assíncronas. Quando a pessoa dizia assim, como é que são as aulas síncronas e assíncronas? Aí eu já falo assim, as pessoas de outro meio dizem, que diabo é isso, né? E hoje a gente está fazendo essa aula síncrona, mas eu pretendo fazer também as assíncronas, né? Além dos textos complementares e de apoio, tá? Eu prometo a vocês que essa semana vou ler com mais calma alguma mensagem que aconteça no WhatsApp para tirar, junto com a Manuela, essas dúvidas. E agradeço a todos, mas especialmente agradeço a Manuela pela descoberta desse artigo que eu nem o sabia publicado. Quando ela mandou dizer, eu digo, ponha no WhatsApp, porque é sobre isso que eu queria falar. Mas como tinha alguns assuntos, eu vou deixar isso para a próxima segunda-feira. Tá bom? Vamos trabalhar sobre esse artigo. Se vocês já tiverem lido, ótimo, é excelente, né? Porque a gente já vai para tirar as dúvidas, né? Que é o modelo do ensino europeu, né? Que você tira as dúvidas e não ensina. Quer dizer, você, na verdade, levanta as dúvidas de textos pré-estabelecidos. Gente, Valesca está aqui. Precisamos desse diálogo, moldes avaliativos, que o foco seja no conhecimento e não na avaliação. Enfim, a Faculdade de Direito precisa pensar sobre isso. Com certeza, Valesca, a Faculdade de Direito precisa deixar de ser o cotidiano de Chico Buarque. Todo dia ela me faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e, quem sabe, me beija com a boca de hortelã. Né? É uma coisa assim. Ou também, eu hoje estou buarquiano, aliás, eu sou buarquiano, né? Eu acho que Buarque, Chico de Holanda, olha a intimidade, né? É outra história, né? Ele tem uma música também, E o Bem que Mostrei a Ela, e o Tempo Passou na Janela, Só Carolina Não Viu. 2 restrições só aí. Primeiro, um nome bonito para ele chamar de alienado. Ele podia ser chamado Ermengarda, não viu? Alguma coisa assim, Carolina é um nome bonito. Depois, a cacofonia, que é rara em Chico Buarque. Socar. Só Carolina não viu, né? Então, eu bem que mostrei sorrindo e o tempo passou, ó que lindo, mas Carolina não viu. A versão original é Só Carolina não viu, né? Então, a Faculdade de Direito, Valesca, é esse tipo de coisa, é buarquiana nesse sentido. Ela usa o método da ruminação. Você recebe na aula e devolve na prova, né? Agora, eu acredito mais nos compositores que dizem nada será como antes quando não formos mutantes, né? Então, é preciso que as coisas mudem se nós mudarmos. Quem faz tudo igual e pensa que alguma coisa de diferente vai acontecer, tem algum problema. Se você continua a fazer tudo igual e acha que as coisas vão acontecer diferente, tem. E eu vi, por exemplo, agora uma ex-aluna minha
mandou uma mensagem para mim, ela está morando nos Estados Unidos, o professor mais polêmico que eu já tive. E eu quero ser isso, professor mais polêmico. Esse título eu quero. Não quero ser o mais culto, o mais erudito, mas eu quero ser, pelo menos, o mais polêmico. Um beijo grande para vocês, um abraço forte, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, pessoal. Um abraço, Ana. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima semana. Tchau, até a gente. próxima. Tchau, professor. Tchau, um Tchau, abraço. tchau. Uma ótima semana a todos.